Como vai você? Tudo bem? Mais uma vez estou aqui com muita satisfação, como sempre, em estar trazendo algo da parte de Deus para a tua vida. Estaremos com o tema: qual é a sua necessidade hoje? Enquanto isso, quero estar aqui transmitindo a ti a minha satisfação por ter a sua vida tão preciosa neste momento onde o tempo passa tão rápido, a palavra de Deus está se cumprindo, verdadeiramente os dias estão se abreviando, mas você aproveitar esse momento que você tem agora e estar aqui dando crédito à palavra do Senhor que sai da boca da serva é muito especial. Olha, gratidão por sua vida a Deus, que Deus te dê em nome de Jesus toda uma estrutura, uma satisfação, uma sabedoria depositada e confiada nele, porque ele quer fazer de você um instrumento vivo dele nessa terra, mas não com tristeza, com sentimentos daquilo que já passou, onde esteja deixando o seu coração aflito, desesperado, não. Ele vem hoje te trazendo calmaria, a paz que esse mundo não tem para oferecer e só ele tem. Então, portanto, fique ligadinho, não saia daí, porque Deus quer falar com você. Ele tem bênçãos a serem dispensadas na tua vida. Muito obrigada. Você que se inscreveu no canal, olha, obrigada. Deus te abençoe. E você que está aí, entrou pela primeira vez e se deparou com essa criatura que vos fala, meu nome é Sueli Arcanjo, prazer em te conhecer, fique à vontade, porque aqui é senão casa de Deus, morada do Altíssimo, Ele habita aqui, porque estou habitando em seu esconderijo, onde há abrigo e descanso. E é isso que Ele quer para todos nós. Amém? Então, vamos estar aprendendo um pouco mais dele, juntinhos, ligadinhos em seu amor através da sua palavra. Quero que você, enquanto isso, possa estar, curtindo, você possa já estar comentando, os seus comentários eles são muito importantes, e que você também esteja se preparando para compartilhar esta mensagem que não é da Sueli Arcanjo, mas é do Senhor e é diretamente do céu para o seu coração. Que você possa estar, se inscrevendo no canal. Não saia daí, volto já. Deus quer falar com você. Amém? Vamos lá para a palavra de Deus com o tema: qual é a sua necessidade hoje? E o texto bíblico pelo qual estaremos lendo e discorrendo se encontra na Epístola aos Filipenses, no capítulo 4, versículos do 10 até ao versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós vemos aqui a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, aquele pelo qual esteve preso em cadeias e a palavra foi livre na sua boca. A palavra de Deus
foi livre e demonstrada a liberdade que aquele que confia em Deus, que verdadeiramente anda com Jesus, pode usufruir e desfrutar desse prazer e dessa glória. O apóstolo Paulo descobre que a palavra de Deus é poder de Deus, é poder naquele que verdadeiramente vive uma vida com Cristo e em Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreve esta epístola, ele está preso em Roma, em uma dessas muitas prisões, está aqui rendendo gratidão a um povo em que um dia o ajudou com recursos financeiros. Demonstra uma satisfação e um regozijo na alma que só o apóstolo Paulo sentiu, e ele expressa de uma forma muito prazerosa, vivendo realmente uma vida com Cristo e demonstrando com satisfação o que é verdadeiramente experimentar esta vida abundante em Cristo Jesus. E Paulo, ele não está aqui em demonstração de tristeza, ele não está aqui em demonstração de dor, nem por momentos vividos, açoites, noites, onde ele sofreu muitas injúrias, muitas calúnias, muitas defamações. Ele sofreu dores, ele soube o que é estar até nu em praça pública. Tentaram desmoralizá-lo, tentaram acabar com a vida dele, porque o brilho de Cristo, a vida de Cristo estava na vida do apóstolo Paulo. Portanto, ele é aquele que se aproxima de Jesus, apesar de não ter tocado na palavra, como João diz que ele teve a oportunidade de tocar na palavra viva, e é considerado o apóstolo do amor, aquele que sempre quando nos lembramos dele, nos lembramos que ele é aquele que reclinou a sua cabeça no ombro de Jesus. Vemos aqui a vida do apóstolo Paulo, demonstrando a liberdade em Cristo Jesus, mesmo dentro de uma prisão, dentro de um calabouço. E aqui ele dirige as palavras de gratidão aos filipenses e os dons recebidos. E aqui o apóstolo Paulo, ele expressa a palavra que soa na sua boca quando nós lemos, e nós podemos até ouvir de forma muito nítida a fala de Paulo, onde ele diz: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, por já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Veja bem, ele preso, ele tem uma recordação desse momento bom com esse povo. Ele agora expressa essa alegria contida na sua alma por se lembrar desse momento. Ele tanto expressa através da escrita, e ele envia uma das suas cartas para esse povo, e ele deixa registrado para nós, para que nós pudéssemos ver que nada pode nos fazer parar quando nós confiamos de fato no Senhor. Nada pode nos fazer desistir daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus, ele nos dá o fôlego de vida. Deus nos dá uma cabeça, raciocínio, inteligência. Deus nos dá mãos e pernas, e ainda que estejam amarrados ou acorrentados, como possivelmente o apóstolo Paulo estava ali com os seus pés acorrentados, mas a liberdade de expressar aquilo que dentro dele estava abundante, que é a vida de Cristo. Sabemos que geralmente se fala, a boca fala do que o coração está cheio, e aqui Paulo, ele traz
esse exemplo na prática, como em tudo que Paulo fez aqui, realizou através dos feitos de Cristo em sua vida. Ele mesmo fala em relação à sua dificuldade com a sua própria carne, porque num dado momento ele diz que as coisas que ele queria fazer, ele não fazia, mas aquelas que ele não queria, ele fazia. E ele está mostrando que ele não está completamente no espírito, mas ele está numa luta constante com a sua carne, porque a carne ela pende para o pecado. Só teve um que pisou aqui nessa terra e não pecou, porque ele é santo. A palavra de Deus, lá em Isaías 6, quando Isaías expressa ter visto os céus abertos e os anjos sobrevoando ali ao redor da cabeça do próprio Deus, mas eles com as suas 6 asas, onde 2 cobriam os seus rostos, ali representando que mesmo eles estando muito próximos de Deus, não tinham condições de ver a Deus, mas com os seus olhos tampados, glorificavam ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías vê a magnitude do céu, Isaías vê e contempla a grandiosidade daquele que está acima de tudo e de todos e que não há ninguém que esteja acima dele. Então, todo o poder foi dado a esse nome pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Ele é aquele que recebeu do Senhor todo o poder que foi dado nos céus e na terra, porque é no seu nome é que podemos estarmos contemplando a formosura de Deus, aprendendo dele. Precisamos reconhecer o nome de Jesus, precisamos crer que ele é o nosso Salvador, precisamos crer que, assim como o apóstolo Paulo creu e teve um encontro com a luz, e a partir dali, ele nunca mais, ele foi o Saulo, que era conhecido como aquele que mandava matar, mandava fazer e acontecer. Palavras que eram legitimadas não por Deus, mas pelo próprio homem. Então, acreditava-se que poderia fazer e acontecer com aqueles que não estavam obedecendo às leis dos homens. E Deus, ele é aquele que está de acordo com a lei dos homens, sendo que estas leis não podem ferir as leis dele, não podem ferir os seus desígnios e os seus princípios. Portanto, a lei de Deus, ela está também dando aqui as leis que cada um de nós precisamos obedecer em relação àquilo que foi instruído e pautada como sendo as leis do homem, elas são respeitadas. Tanto é que aquele que comete algum delito, aquele que infringe as leis aqui dos homens, é levado à prisão e tendo que responder pelo que fez, pelos crimes que cometeu. Mas o apóstolo Paulo, ele não havia cometido crime nenhum. O que o apóstolo Paulo estava fazendo era seguir após Jesus. Então, ele entende muito bem que as aflições e as angústias pelas quais ele passava tinha um peso de glória eterna em Cristo Jesus. Ele compreende que as suas aflições eram por causa da causa de Cristo. Paulo, ele estava descansado
na prisão, porque sabia que ele não era dono da sua vida, mas que ele tinha um dono, ele tinha um Senhor, ele glorificava o nome do Senhor e ele continuava fazendo a sua obra, onde quer que ele estivesse, ainda que dentro de uma prisão. Prisão esta que ele estava fazendo a vontade do Pai que está nos céus, seguindo após Jesus. Jesus Cristo, ele foi aquele que sofreu as maiores injúrias, as maiores calúnias, as maiores defamações. E Jesus Cristo se manteve de uma forma íntegra até a cruz, até o momento em que ele derrota Satanás com o seu sangue sendo derramado por amor de mim e de ti e de toda uma humanidade, como o apóstolo Paulo compreendeu perfeitamente. Entrega verdadeiramente a sua vida nas mãos daquele que tudo pode. E por esta confiança hoje ele deixa registrado aqui na palavra de Deus, para que nós possamos compreender que Deus conhece as nossas necessidades, Deus conhece as nossas debilidades, Deus conhece até onde podemos ir, mas do que Deus quer verdadeiramente é que nós estejamos indo com Ele e não pelas nossas próprias forças. Ele nos instrui a estarmos neste caminho. Ele pede para que nós sejamos imitadores dele, como ele foi de Cristo. Que tremendo! Ele viveu uma vida em completa renúncia, voltado para o Mestre. E aqui, as palavras que Paulo traz, ele diz que não são palavras persuasivas com sublimidade humana. Lá, aos Coríntios, ele traz esta palavra. Ele diz que não é nada dele, porque esta palavra que ele traz, ela é a palavra de Deus, é a palavra eterna em Cristo Jesus. E por isso ele sabe que é poder para aquele que crê. Crês na palavra de Deus? Crês no Senhor Jesus? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém? O preço que Jesus Cristo pagou foi preço de sangue. E o apóstolo Paulo estava entregando a sua vida para trazer as instruções dos céus, para sabermos que não importa a condição pela qual estejamos passando no momento, a sua necessidade de hoje não pode ser maior do que a glória que Deus derrama sobre ti neste momento, sobre a oportunidade que Ele te dá, para que você possa compreender que este Evangelho é poder de Deus na boca daquele que crê em Jesus e passa a segui-lo e fazer a sua vontade. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele traz para nós esta palavra onde ele se regozija, onde ele se lembra daqueles que o ajudaram. Ele transmite a sua satisfação e a sua gratidão. Nós estamos sendo gratos com aqueles que têm nos ajudado? Vem nas nossas lembranças ou ficou esquecido da nossa memória aqueles que estenderam as mãos para nos ajudar? Nós precisamos sermos gratos, porque Deus usa essas vidas para nos abençoar. Precisamos sermos abençoadores de outras vidas, porque hoje nós estamos aqui, agradecemos a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que traz para nós instruções maravilhosíssimas, onde ocupa grande parte do Novo Testamento. Precisamos trazer para nós como riquezas do céu. Precisamos estarmos abrindo a palavra de Deus e conferindo. E quando estamos lendo e quando nós estamos trazendo a palavra do Senhor, é o Espírito dele que está aqui, o Espírito Santo, que traz toda a funcionalidade para a compreensão daquilo que está sendo falado. Estamos aqui diante de, não um conto de carochinha, se possa assim falar, mas de um fato real. Aconteceu de fato. O apóstolo Paulo viveu esses momentos em cadeias. E aqui,
ele traz que ainda no versículo 10, ele diz que finalmente ele tem a oportunidade de reviver esta lembrança, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. E que oportunidade é esta? Ele está preso. E na prisão ele tem a oportunidade de se lembrar daqueles que abençoaram a sua vida e ele quer agradecer. E muitas das vezes falamos, não tenho tempo, não tenho oportunidade. E a oportunidade, Deus, ele nos dá a facilidade de desenvolvermos esta oportunidade em tempo oportuno dado por Deus, não importa onde. Amém? O que nós precisamos estarmos é tendo a condição de compreendermos o que Deus quer para nossas vidas. Você já parou para pensar que esta necessidade possa estar relacionado àquilo que Deus quer fazer na tua vida? O apóstolo Paulo aqui, no momento onde ele olha para trás e ele vê a sua história e ele traz no momento em que há toda uma dificuldade, ele poderia estar com a sua mente deturpada e pensando, imaginando só coisas ruins. E ele poderia falar, bom, a minha vida aqui agora acabou, eu estou preso, esses homens todos armados aí, eles podem acabar com a minha vida. Ele confiava em Jesus Cristo. Ele descansa em Jesus Cristo. E ele tem a certeza que Deus deu a oportunidade a ele daquele momento de estar escrevendo aquela carta e enviando para aquele povo. Agora imagine quando aquele povo recebe aquela carta e aquele povo entende que o apóstolo Paulo não está livre, entre aspas, como eles, mas o apóstolo Paulo está preso. E se regozijando, se alegrando, um contentamento que vai além do entendimento humano, porque ele diz que muito me regozijei. Imagine a alegria de um homem preso numa prisão. Jesus Cristo quer mostrar para você que não precisa você estar com esse rosto, com essa fisionomia descaída, com esse semblante apático, com esse rosto que muitas das vezes já perdeu a formosura, porque é a alegria do Espírito Santo que formoseia o nosso rosto, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Onde estás colocando, empenhando a sua força? É em situações para te trazer dores nas costas, nas articulações, dor de cabeça, insônia, sonolência, querer dormir, porque aí já vem possibilidade de uma depressão. Não, o apóstolo Paulo está de pé, glorificando o nome do Senhor, rendendo a Ele graças e se alegrando com alegria em Jesus Cristo. Amém? Alegrai-vos, fortalecei-vos no Senhor, porque é Ele quem te dá animosidade. A palavra de Deus, ela é aquela que sempre trouxe ânimo para aqueles que o Senhor levantou para fazer a sua vontade. Anima-te. Nós nos lembramos de Moisés, onde Deus traz para Moisés, para que Moisés esteja animando a Josué, que estaria substituindo a ele. E Moisés traz, anima-te no Senhor. Deus, ele é aquele que é Deus de encorajamento. Deus é Deus de fortalecimento. Deus não é Deus de fazer parar, mas ele é o Deus de fazer marchar rumo à vitória. E é sempre pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E hoje, ainda hoje, tenha a atitude de fé e mude a tua história. Aqui, o apóstolo Paulo, ele diz
para os queridos irmãos. No primeiro versículo ele diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. E aqui ele vem trazendo essa palavra de encorajamento. Como alguém que está prisioneiro pode estar trazendo encorajamento? Só Jesus Cristo usa alguém que recebe dele poder dado por sua palavra para encorajar outros, não olhando para si mesmo, porque ele sabia que ele estava aos cuidados de Cristo. Ele não se importava com a sua vida, porque ele sabia que ele não vivia mais, mas que Cristo vivia nele. Amém? E é isso que nós precisamos estarmos buscando, deixando que Jesus trabalhe em nós. Amém? Nós precisamos verdadeiramente morrer para este mundo, mas estarmos vivendo com Cristo essa oportunidade que Ele nos dá para termos a certeza da vida eterna. Tens a certeza da vida eterna? E você vai me falar: minha irmã, você não está me perguntando como está a minha necessidade hoje? A minha necessidade hoje, e eu digo para você que pegue essa sua necessidade de hoje e entregue nas mãos daquele que cuida de você. Entregue nas mãos daquele que é o dono do ouro e da prata e que pode mudar a tua história hoje ainda, nesse momento. Assim como Paulo, ele aqui descreve os vários momentos que ele passou e ele transmite a nós, que ele diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Será que nós temos nos contentado com o que nós temos? Porque o que nós temos é a porção que o Senhor nos dá hoje. Mas não nos esqueçamos de que nós temos um Deus que é todo-poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra e todas as coisas que neles contém. Então, por que te preocupas tanto se tens um provedor que é o Criador de todas as coisas e que está acima de tudo e de todos, que é soberano, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente, está em todos os lugares ao mesmo tempo e conhece as necessidades de todos ao mesmo tempo? Entendes tu isto? Ele diz no versículo 12: sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí ele reconhece: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém?